primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 34. Primeira aos Coríntios 11, 23 a 34, é o texto base que nós sempre lemos para o momento da ceia. E vamos estar tentando explicar um pouquinho esse contexto para a glória de Deus. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou já que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. Palavra que nós repetimos constantemente, que é 100% inspirada, que é alimento para a nossa alma. Fala conosco, Pai, individualmente. Senhor, que não usemos essa palavra para apontar para ninguém, mas que façamos como a enxada, que possamos puxar para nós, e não como uma pá para jogar para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Não vou nem... Amém. Tem duas cadeiras aqui, se quiser pegar uma fresquinha melhor, tá, gente? Fique à vontade. Vocês que estão aí atrás, fiquem à vontade. Eu ia falar, fiquem à vontade, só não pode dormir, mas com calor desse ninguém dorme, né? Não dá. Difícil. Irmãos, a ceia... rapaz, agora veio... Não, tá bom, agora tá bom. Ele estava virado para a parede. Estava refrescando a parede, mole? Tá, agora tá ótimo. Queridos, a ceia do Senhor é uma ordenança divina, juntamente com o batismo nas águas, a qual a maioria dos irmãos aqui já passaram pelas águas, né? E quem não passou, pode, é só nos procurar, em nome de Jesus. O Senhor Jesus instituiu ambas, tanto a ceia como o batismo. O batismo nas águas foi claramente ensinado por Jesus após a sua ressurreição. Lá em Mateus 28, obrigado, irmão, versículo 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a ceia do Senhor também foi instituída por Jesus. E aqui no texto que nós lemos, né, foi ratificada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, queridos, Jesus tomou o cálice e o pão, naquele contexto, que eram elementos comuns, né, de uma refeição daquela época, e transformou esses elementos em uma experiência espiritual. E não só espiritual, mas numa experiência significativa para mim e para você. Porém, temos que ter cuidado ao participar da ceia. Cuidado, alguns crente ruim, da igreja de Corinto, estavam banalizando esse momento especial. Infelizmente, coisas que são ou deveriam ser feitas
da maneira correta, acabam sendo distorcidas, né? Eles estavam preparando a barriga, porque naquele contexto havia um banquete, estavam preparando a barriga, mas não o coração. Ansiavam por comer um banquete, mas não desejavam o alimento do céu, o espiritual. Estavam só pensando no carnal, infelizmente. Portanto, é extremamente sério participar da ceia com o coração despreparado. É sério. E esse despreparo levou o apóstolo a dizer aí no versículo 30 o seguinte: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, desenhando, não poucos que morreram por participar da ceia de maneira indigna. Sendo assim, queridos, eu creio que o momento da ceia é uma oportunidade fundamental para um crescimento espiritual e de inúmeras bênçãos quando participamos de maneira certa, com atitude certa, com o propósito certo, que é para a glória de Deus. Como então podemos participar de um momento tão especial como esse? Como? Eu penso que a melhor coisa a fazermos ao participarmos da ceia é nos lembrarmos, pelo menos, de 4 verdades. Verdades essenciais que esse texto aqui nos apresenta. É claro que não vamos entrar em todos os detalhes, não vamos levar esse texto que lemos, tantos versículos, todos os detalhes, todos os versículos, tintim por tintim, senão daria muito tempo. Mas vamos pegar pelo menos 4 verdades essenciais. E a primeira verdade é que no momento da ceia, devemos nos lembrar da morte de Jesus por causa de cada um de nós. Ele morreu a nossa morte. E é um assunto sempre repetitivo, né? E precisamos repetir até a vinda do Senhor. Cada momento de ceia, cada pregação, vocês não vão me cansar eu não vou me cansar de falar sobre o assunto. Jesus morreu por nós e por nossa causa. Vou ler novamente o versículo 23 a 25, porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite da traição, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o pão aqui repartido nos lembra o corpo de Cristo dado por nós. E o cálice com vinho representa o sangue de Jesus derramado também por nós. O mais interessante é que o Senhor Jesus nos manda lembrar da sua morte e não da sua vida. É curioso, né? Ele nos manda lembrar aqui de seu sacrifício no madeiro e não de seus milagres portentosos, maravilhosos. Lembre-se da minha morte. Ele nos manda lembrar da sua agonia na cruz e não dos seus ensinos maravilhosos, que, afinal de contas, temos que nos lembrar, sim, até porque nos lemos constantemente. Eu creio que você esteja fazendo a leitura bíblica diária na sua devocional, como o irmão Deis todos os dias tem postado no grupo da igreja. Mas Jesus não nos manda nesse texto lembrar dos seus ensinos, mas da sua morte. Tem importância os seus ensinos, é fundamental, mas a sua morte também é fundamental. Sabe qual a verdade, queridos? Como seres humanos, detestamos lembrar da morte de algum ente querido. Isso nos traz tristeza, nos traz saudade, choro e às vezes desespero. São lembranças que não são lembranças boas, né? A gente costuma lembrar da pessoa viva. Agora, lembrar do momento, do enterro, essas coisas mexem conosco. No entanto, quando Jesus nos manda lembrar da sua morte, isso se dá pelo fato de que sua morte e ressurreição ser o fundamento do Evangelho. A morte e ressurreição do Senhor é a pedra fundamental da igreja do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, é interessante. Diz assim, se você tiver agilidade para procurar, fique à vontade. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, diz o apóstolo Paulo inspirado, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Então, Jesus viveu uma vida perfeita e os seus ensinos também foram perfeitos. No entanto, não somos salvos por sua vida perfeita e nem salvos por seus ensinos perfeitos, mas por sua morte perfeita na cruz. Então, eu não posso basear minha salvação naquilo que eu aprendo acerca de Jesus. Eu não sou salvo por praticar a palavra. Eu sou salvo por crer em Jesus, que morreu a minha morte e ressuscitou para a minha justificação. Portanto, devemos sempre nos lembrar que Jesus morreu por nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação. Devemos sempre nos lembrar que Jesus nos substituiu lá naquela rude cruz, pois nós é que havia de ter morrido naquele local. Porque quem pecou fomos nós. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. E nós, em muito pouco, somos tentados, e mesmo assim pecamos, infelizmente. Devemos lembrar também que ele morreu numa árvore seca, morta, para nos enxertar na videira verdadeira. E ele é a videira verdadeira. Devemos nos lembrar também, queridos, que a nossa vida para com Deus, ou melhor, a nossa dívida para com Deus era impagável. Dívida impagável, pois cada pecado que cometemos é um débito que contraímos. Cada pecado é uma dívida. E quando não é apagada pelo sangue do Cordeiro, essa dívida vai aumentando. Mas Jesus pagou nossa dívida e apagou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, quando você se arrepende de coração e pede a Deus transformação de vida. Colossenses 2,14 diz que Jesus cancelou o registro de dívida que era contra nós, removendo-o e cravando na cruz. É claro que alguns têm um escrito de dívida maior que outros, né? A folha corrida é longa, mas independente, queridos, se você foi ao fundo do poço ou até a metade, se você se arrepender, Jesus perdoa, lava, restaura, purifica. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 2,14? No mundo antigo, quando a pessoa tinha uma dívida e não pagava, o credor escrevia o nome dele numa placa e colocava na porta do estabelecimento. Imaginem uma padaria. Alguém comprou fiado lá e não pagou. O dono vai e bota o nome da pessoa. Esse aqui é inadimplente. Assim era naquele contexto. E quem passava na rua sabia que o indivíduo era um mau pagador. Então as portas se fechavam. Esse era o score da época, né? Hoje em dia é tudo no aplicativo. Você abre lá e vê como que está o score. 500, 600, 1000. No entanto, quando o indivíduo conseguia pagar a dívida, o dono do estabelecimento tinha que tirar a placa, colocar um aviso novo, de bom pagador, e voltar com a placa no mesmo lugar e pelo mesmo período que ficou enquanto ele era um devedor. Isso era para que todo mundo visse que a dívida foi paga. E mais, a pessoa sair dali com a cópia da dívida quitada na mão. Eu paguei. Tive aperto financeiro, quem não passa. Eu tive alguns encalços na vida, problemas, mas eu consegui pagar. Eu consegui zerar o meu débito. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 2,14 é que Satanás tinha uma lista bem grande com todos os nossos pecados. Era uma dívida enorme. Uma dívida impagável. Impagável. Estávamos com o score zerado. O diabo usava isso para nos manter seus reféns. Mas Jesus chegou diante de Deus e disse: eu pago a dívida do homem. Eu pago. Eu vou quitar o débito. E na cruz ele bradou: está consumado. Ou no grego, tetelestai. A dívida foi paga. Eu paguei a dívida que era deles. Ele pagou, queridos, a dívida que era nossa e depois cravou essa dívida na cruz do Calvário. Uma exposição para que todos vejam: ele foi perdoado, ele foi lavado no sangue do Cordeiro. Então devemos sempre nos lembrar que Jesus pagou a nossa dívida,
ao morrer por nós de maneira voluntária, mansa e amorosa. Ele provou o quanto nos ama ao morrer a nossa morte na cruz do Calvário. É um amor do tipo provado, não amor de palavras, mas provado. Romanos 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No entanto, amados, essa lembrança em relação à morte de Jesus não se restringe a fatos históricos apenas, mas a realidades espirituais no presente. Não ficou só no passado, há 2000 anos, mas é real na nossa vida presente. Isso porque o mesmo Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que morreu numa rude cruz está vivo e tem poder, se deixarmos, para nos ajudar em nossas fraquezas, seja ela qual for. Ele tem poder para nos ajudar. Ele é Deus conosco. Ele é o grande Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante, não é um Deus em um alto e sublime trono apenas, mas é um Deus que habita com o contrito e abatido de espírito. Segunda verdade, precisamos nos lembrar de nossos irmãos quando celebrarmos a ceia. Primeiro, precisamos lembrar da morte do Senhor. Segundo, precisamos nos lembrar dos nossos irmãos. Veja comigo, versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, estou em 1 Coríntios 11, versículo 33 e 34, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordenazei quando for. Recapitulando, então, quando participamos da ceia, precisamos nos lembrar da morte do Senhor. E agora, precisamos nos lembrar de nossos irmãos. Foi por isso que Paulo disse: meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. É interessante porque, dentro de um contexto histórico da época, a ceia ela era precedida pela festa do amor, ou seja, a festa ágape. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Nós teremos daqui a pouco, não uma refeição completa, mas alguns quitutes depois da ceia. Eles faziam esse banquete antes da ceia. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima bem de comunhão, celebravam a ceia. Essa era a prática da época. Sendo assim, queridos, a festa do ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também um ato de amor. Por que um ato de amor? Aos membros mais pobres. Porque a igreja não exclui ninguém, queridos. O lindo da igreja é isso. A pessoa pode chegar aqui e ela ser a pessoa mais rica de Maricá, mas vai sentar junto com os irmãos. Não vai ter uma cadeirinha especial para eles. Não, todos somos juntos. Somos irmãos. Só que, entre os irmãos, às vezes há uns que têm um pouco mais de dificuldade e outros têm um pouco mais de abastança financeira. Só que na igreja de Corinto tinha um problema sério. Sério. Todos traziam de casa coisas para comer. Essa era uma prática. E faziam uma espécie de ajunta-prato. É o que nós vamos fazer no final do ano aqui, se Deus quiser. Se você quiser participar, fique à vontade. Cada um vai trazer um prato e vamos todos comer juntos. E depois desse banquete, eles celebravam a ceia. No entanto, durante a festa do amor, os ricos se isolavam e comiam à vontade seus próprios banquetes. A comida especial. Então havia um grupinho de ricos que ficava de um lado e os pobres ficavam no canto, desprezados. Os pobres que não tinham condições de trazer alimento ficavam com fome, porque às vezes não tinha como levar. E os ricos levavam. E olha que situação. E o apóstolo Paulo contemplou com os olhos dele, que, como diz o texto, que a terra há de comer, que o bicho há de comer. Ele viu isso e ficou indignado, e inspirado pelo Espírito Santo, deu um puxão de orelha. Então, depois de toda essa atitude odiosa, de preconceito, desamor, eles se reuniam para celebrar a ceia. Hipócritas. Crente ruim. Então a ideia original dessa refeição era compartilhar.
A ideia era uma bênção, mas essa ideia havia se perdido. O que era uma prática, uma bênção, se tornou um problema naquele contexto. Por isso Paulo escreveu: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Hoje não temos mais essa festa ou banquete antes da ceia. No entanto, o princípio permanece o mesmo. O princípio continua, queridos. Esse é o princípio do amor, do cuidado, do zelo para com o seu irmão. E eu louvo a Deus pelos irmãos, pela igreja, porque eu tenho irmãos, né? Eu até brinquei, quinta-feira eu tive problema com o carro na quarta, na quinta-feira eu vim para a igreja com o carro, sábado eu estava com outro carro e hoje eu estou com outro carro. Quem me vê caminhando cada dia com o carro deve estar pensando que o pastor está roubando da igreja. Esse pastor que todo dia está com um carro diferente. Não, meu carro está na oficina e Deus levanta irmãos para nos ajudar, irmãos que às vezes nem são aqui da igreja. Teve um que eu fui agora buscar o carro, ele foi para a igreja andando. Irmãos, humanamente falando, quem faz isso? É só Deus. Só Deus. Irmãos de fé. Irmãos que cuidam, que se preocupam. Isso é fundamental. Então, quando nos reunirmos para a ceia, precisamos olhar ao redor e ver se algum irmão está, por exemplo, faltando à igreja. Por que a pessoa não veio? Às vezes a pessoa está trabalhando, acontece, está na escala, acontece. Está adoentada, acontece. Será que a pessoa está doente ou desanimada? Será que ficou aborrecida com algo que falamos? Ou a maneira que tratamos? Ou não cumprimentamos? Será que a pessoa talvez não tenha dinheiro para vir para o culto? Claro, Maricá tem ônibus de graça, mas tem irmãos de São Gonçalo e às vezes é complicado. O custo é alto, o combustível não é fácil. Irmãos, precisamos nos lembrar dos nossos irmãos, seja orando, aconselhando, ajudando ou socorrendo. Isso é fundamental. Precisamos de empatia para aqueles que moram longe e precisam muitas vezes de uma carona, e eu louvo a Deus por isso também. Por irmãos que se preocupam, que às vezes enchem o carro, porque tem irmãos infelizmente frescos. Não, pastor, não enche o carro não, o meu é só 2 que vai. É só eu, minha esposa e no máximo 2 atrás. E tem irmãos aqui que não tem isso. Teve um que falou: pastor, eu vou aí, moro em Maricá, vou aí buscar vocês e depois eu vou levar. Aí não, aí é demais, deixa que a gente vai resolver aqui. Imagina o desgaste, sair de Maricá para ir lá para São Gonçalo, lá para o Anaia, detalhe, né? Para buscar minha família, para depois voltar, para levar e depois voltar. Então, eu louvo a Deus, porque há irmãos aqui que têm isso, empatia, se colocam no lugar do outro para socorrer. Precisamos ajudar aqueles que estão desempregados, que foram surpreendidos muitas vezes com a crise que o Brasil está passando, não tem como negar, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado. Precisamos contribuir com essa causa, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem contribuído, que tem sido fiel, que tem nos dado condições de honrar os nossos compromissos missionários, honrar compromissos, por exemplo, com a base missionária. Ontem que estivemos lá fazendo culto para internos, pessoas dos mais abismos de pecado que se possa imaginar, mas estão ali sendo tratadas, e não tem político, não tem empresário mantendo aquela obra. Não, são irmãos, igrejas que vão ali, fazem o culto, levam mantimento, levam ajuda, pagam uma dívida, ajuda conforme pode. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Manu, ela vai viajar agora dia 17, agora está em outra igreja pregando, minha filha. E eu louvo a Deus por aqueles que ajudam a manter. Tá para comprar a passagem de volta, já comprou de ida, está muito alto o valor. Pai, vou orar e esperar um pouquinho, a hora que tiver uma promoção boa a gente compra. Fala, filha, compra, que eu creio que Deus vai suprir. Amém. Ela não vai estar lá a passeio, queridos. Não estará indo para contemplar os pontos turísticos. Acho que é Pernambuco, né? No sertão que ela vai, imagina. Dia 17, eu vou passar Natal, Ano Novo longe da minha filha, mas louvado seja Deus. E você tem participação nisso, você que tem contribuído para a glória de Deus. É com sua fidelidade nos dízimos e ofertas voluntárias que
honramos os nossos compromissos. E acima de tudo, mais do que honrar compromisso, a cada vez que você diz não para o egoísmo, irmão, você não está sendo escravo do dinheiro. Você não está colocando o dinheiro como seu ídolo, como seu Deus. Portanto, precisamos realmente nos amar no mesmo nível que Jesus nos amou. Jesus nos amou não apenas de palavras. Amou? Eu te amo, não. Ele amou de fato e de verdade. Ele provou esse amor como? Morrendo a nossa morte. A morte que tínhamos que morrer. Por isso o apóstolo João diz, eu não canso de ler esses versículos, 1 João 3, 16 e 18, conhecemos o amor nisto. Como? Que ele, Jesus, deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, quem tiver recurso, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Cerrar suas entranhas é o mesmo que imaginar um escorpião no bolso. Hoje em dia não é escorpião no bolso, né? Que difícil andar de dinheiro hoje em dia, com dinheiro, mas no aplicativo. Não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Quer dizer, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu não preciso ficar falando de contribuição todo culto. Eu estou falando porque está dentro do contexto. Mas você tem sido incentivado a ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia de maneira linear, no sentido de uma ponta a outra, lendo a palavra, você com certeza vai se deparar com textos que vai te confrontar acerca dessa área. Então a própria palavra vai te convencer. Não sou eu. O que eu não posso fazer é o que uma pastora estelionatária espiritual faz, né? Que teve um pastor, Anderson Silva, a denunciou, ele foi processado por ela. E o que ela fazia? Ela falava, irmão, você tem quantos anos? 40? Então, olha, você contribui com R$40 em relação ao quantos anos você tem e Deus vai te multiplicar. Olha que loucura. E muita gente faz isso, faz Pix. E pro Pix dela, pro CPF dela. Loucura, gente. Graças a Deus que não entramos por esse caminho. Incentivamos a você a ler a Bíblia e ver se o princípio da contribuição é bíblico ou não. Tire as suas próprias conclusões. Amém? Me faz lembrar também, quando fala de contribuição, de uma brincadeira. Determinada igreja havia promovido no retiro. Essas brincadeiras, às vezes, dependendo do contexto, geram mais problemas do que soluções. Várias pessoas deviam jogar ovos umas nas outras. Essa era a brincadeira. A dupla que deixasse o ovo cair era desclassificada. A regra, no entanto, é que elas deviam ir se afastando uma dos outros à medida que a prova ia seguindo. E nessa brincadeira, queridos, muitos ovos se quebravam. E às vezes no rosto, nas mãos, etc. E todos ficavam rindo, maravilhados com a brincadeira. Todo mundo sujo de ovo quebrado. E nesse contexto, duas meninas que eram daquela igreja, muito pobres, ficaram observando atentamente e com tristeza os ovos sendo desperdiçados, quebrados. Os olhinhos brilhavam. Meu Deus, foi a minha janta, foi meu almoço. Os pais delas eram muito pobres e não tinham nem como comprar ovos. Irmãos, tem gente que às vezes está numa situação que nem ovos dá para comprar. Às vezes nós comemos ovos, né, para completar uma carne, botar no pão. Mas tem gente que eu já passei por isso. Era um ovo na minha família para 5, 4. Fazia fritada bem grande com bastante farinha de trigo para poder cortar. Eu detestava. Eu era magro que dava dó. Tem a música magro que dava dó? E nesse contexto, uma dessas meninas chegou para o pastor e disse: pastor, se sobrar algum ovo depois da brincadeira, será que meu irmão e eu podemos levar para casa? Será que não dá para dar para a gente, não? E em uma decisão sábia, o pastor, mais que depressa, encerrou a brincadeira. Deu o prêmio ao vencedor, entregou todos os ovos para as duas irmãs pobres. Ele reconheceu, queridos, que era algo errado, terrível. Alguns membros estarem desperdiçando ovos numa brincadeira, enquanto outros membros estavam passando necessidade e não tinha nem ovo para comer. E eu concluo dizendo que Jesus é o anfitrião que nos convida à mesa, queridos. Concluo esse ponto. Ele é o mediador do novo pacto feito por Deus e nos considera parceiros desse pacto.
Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto lá no Gólgota e nos limpa de todos os pecados quando nos arrependemos de verdade. Ele é o nosso irmão, amigo, e nos ensina como viver e como agradar a Ele. João 15,5 diz: sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Só Ele pode nos ajudar a não desperdiçar o que outros precisam, a não jogar comida fora. Só Ele nos ajuda, nos ensina. Nos ensina. Então, como fonte de felicidade, Ele nos enche não de tristeza e pesar por sua morte, mas nos enche de quê? De alegria e regozijo por sua presença diária, porque Ele está conosco quando o convidamos a estar. Quando o rejeitamos, Ele não vai ficar com quem não quer estar com Ele, mas se você convida Ele, Ele fica com você. Terceira verdade do nosso texto: no momento da ceia, precisamos nos lembrar de examinar o nosso próprio coração. Precisamos nos lembrar de examinar o nosso próprio coração. É disso que o apóstolo Paulo fala no versículo 27 a 32. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, humanamente falando, ninguém é digno de participar da ceia, pois todos nós pecamos de uma forma ou de outra. E quem diz que não peca, engana-se a si mesmo e chama Deus de mentiroso, como o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, capítulo 1. No entanto, por mais que não sejamos dignos, precisamos participar desse momento de maneira digna. E nos tornamos dignos quando somos sinceros e honestos para com Deus. Somos dignos quando não encobrimos ou tentamos esconder os nossos pecados a Deus, mas os confessamos com arrependimento e com o firme propósito de abandonar. Isso é a sinceridade diante de Deus. Somos dignos quando reconhecemos a nossa indignidade. É o contrário, né? Parece até... Somos dignos quando reconhecemos a nossa indignidade. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, Paulo diz no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Queridos, a minha responsabilidade como pastor é me examinar, e não examinar você, ou examinar minha esposa, ou examinar minha filha, e dizer, não, você não está preparado, você não pode. É um autoexame, e esse autoexame é individual, segundo a Bíblia. É sondar o meu coração por meio da oração e da dependência do Espírito Santo, e não fiscalizar a vida do outro e dizer se o outro tem ou não condição de participar. Os coríntios eram especialistas em examinar a vida dos outros, mas não examinavam a si mesmos. Eles eram como os fariseus da época de Jesus, e Jesus os confrontou feio. Mateus 7, versículo 3 e 5. E por que se preocupar com um cisco no olho do irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Na Bíblia Viva, bem didático. Você diria, amigo, deixe-me ajudar você a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar, com uma tábua em seu próprio olho? Fingido, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar ao seu irmão. Forte, palavra confrontadora, para mim e para você. Então, que não sejamos como os coríntios, e muito menos como os fariseus. Em vez de examinar e julgar a vida do outro, que voltemos as baterias para nós mesmos, que venhamos examinar a nós mesmos,
julgar a nós mesmos e não ao outro. Que com a ajuda do Espírito Santo venhamos a investigar o nosso próprio coração, a nossa própria vida, e colocar a boca no pó e clamar ao Senhor por perdão. Isso porque, queridos, quando assumimos a postura de detetives, já viu o detetive? Detetive religioso da vida alheia. Existem muitos, infelizmente. Quando fazemos isso, nos tornamos incapazes de reconhecer os nossos próprios erros. Quando estamos muito focados no outro, acabamos ficando cegos para com nossos próprios erros. Então, precisamos reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus. Precisamos orar e pedir diariamente ao Senhor para nos ajudar a perdoar, ou para que Ele nos perdoe até os pecados ocultos. Salmo 19 vai falar de pecados ocultos. Então, fora os pecados de comissão, de omissão, né, ainda tem pecado oculto que muitas vezes nem nos damos conta. E Davi orou, Senhor, até dos ocultos me perdoa. Sendo aqui, sim, queridos, o que nos torna dignos para o momento da ceia não é a ausência de pecado. O que nos torna dignos no momento da ceia não é a ausência de pecado, mas a consciência do perdão recebido por Deus. É crer que Deus tem perdão para te conceder. Porque tem gente que chega ao ponto que ela vai dizer, não, até acho que Deus perdoa, mas eu não me perdoo. Aí é complicado. Receba o perdão de Deus, mas creia no perdão também, se perdoe. Isso porque tomar a ceia com pecados não confessados é se tornar, segundo a Bíblia, réu do corpo e do sangue de Cristo, pois o nosso pecado é que pregou Jesus na cruz. Por isso o apóstolo diz no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É interessante, em um culto na Etiópia, o pastor reparou que uma irmã, ela não aceitou o cálice e o pão no momento em que os irmãos estavam passando a ceia, mas ficou ali sentada, chorando, quebrantada. Ela se achava indigna de participar daquele momento tão especial da igreja. E o pastor foi até aquela irmã e disse, minha irmã, você pode tomar a ceia. O seu choro, o seu arrependimento mostra claramente que houve tristeza pelo pecado. Participa, meu irmão. Participa. Tome a ceia. Pois o apóstolo afirmou, lá em Atos 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Viu o detalhe, queridos? Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ele não disse que era para nos examinar, né, e correr, ou fugir, ou deixar de participar, porque podemos chegar a esse extremo. Pastor, me examinei, olha, dá não, pastor. Irmão, creia no perdão de Deus. Amém. Creia na purificação por meio do sangue de Jesus. Amém. Creia nisso. Não podemos deixar de participar da ceia por causa do pecado, mas devemos deixar o pecado por causa da ceia. Amém. Esse é o ponto. E a melhor maneira de deixar o pecado é confessando, se arrependendo, abandonando e tentando de novo. Pastor, eu orei, pedi a Deus, falei que não ia mais falar do meu vizinho, da minha sogra. Acabei falando, pastor. Eu fofoquei, eu escorreguei, pastor. Tente de novo, meu. Se arrependa, volte para o Senhor. A ceia é um instrumento de restauração. A ceia é um instrumento de cura e de reconciliação. A ceia é um momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para nos examinar e nos voltarmos para o Senhor. É claro que não é só no momento da ceia. Não podemos, idolatrar o domingo de ceia. É todo dia, é todo momento. É cada instante. Por exemplo, o bispo Taylor diz que num culto lá no interior da África, um negro recém-convertido ajoelhou-se juntamente com outros irmãos para orar. Então, no momento da ceia, aquele preparo, ele vai se ajoelhar para orar. E essa é uma celebração com crentes, queridos, de várias tribos e vilas, inimigas umas das outras. Eram tudo canibais. Imagine a cena.
eram ex-canibais de várias tribos, se converteram, estavam todos juntos. Tenta imaginar um culto assim. E de repente esse irmão novo convertido que estava de joelhos olhou para o lado e viu um homem, reconheceu um homem, o sangue ferveu. Ferveu, ele ficou irado, transtornado, indignado. Sabe o que ele fez? Levantou-se rapidamente, saiu da igreja e correu para o meio no interior da floresta. E ficou ali vários dias. Vários dias. Depois ele voltou para a igreja e sentou-se ao lado do mesmo homem que antes havia o deixado irado, né? E ficou ali. E participou da ceia. Participou, se alegrou, louvou, falou línguas. E o bispo, não entendendo aquele contexto, o que aconteceu, né, perguntou o que havia. O que era aquilo? E esse novo convertido explicou que no passado, numa luta entre tribos vizinhas, aquele homem havia matado e comido o seu próprio pai. Imagina, eram canibais. E ele havia jurado vingança. E quando viu ali o inimigo ao seu lado, o sentimento de ódio veio, filho. E a vingança, né, o olho brilhou. Eu vou matar. Mas o Espírito Santo o convenceu e ele entrou para a floresta e ficou ali 2 ou 3 dias orando, chorando, pedindo forças a Deus. Enquanto orava, o Espírito Santo fez lembrar de seus muitos pecados. Fez ele se lembrar de quão ruim ele também havia sido. Ele lembrou-se de quantas famílias ele havia destruído, de quantas pessoas ele havia matado, esquartejado, limpado e cozido e comido. Lembrou-se de quantas besteiras havia praticado. E lembrou-se também da grandiosidade do perdão que havia recebido de Deus. Glória a Deus. Aí quebrou ele. Deus falou assim, você está com raiva dele, mas você também destruiu famílias. Você matou muitos. Você foi ruim. E eu te perdoei, então perdoa. E essa lembrança o capacitou a perdoar o assassino de seu próprio pai. Irmãos, ao nos lembrarmos da grande dívida que nos foi perdoada, não teremos dificuldade alguma em perdoar as ofensas do outro. Não teremos. Quando nos lembramos de onde Deus nos tirou, é muito fácil perdoar a quem nos ofende. Isso porque a mágoa adoece. O ódio mata, mas o perdão cura, para a glória de Deus. Uma pessoa que não perdoa vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Dorme com o inimigo, por assim dizer. A pessoa que não perdoa está lá com ele, nos seus pensamentos. Então libere perdão, meu irmão, em nome de Jesus. Pede a Deus para te curar nessa área, se há alguém aqui com problemas nessa área. Sendo assim, no momento da ceia, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. Agora, quando participamos da ceia com o coração entupido de ódio, cheio de rancor, falta de perdão, ressentimento, ou outro pecado qualquer, meu irmão, Deus nos disciplina. Quando participamos da ceia sem arrependimento e com um desejo profundo de continuar com a vida imoral, meu irmão, você vai ser disciplinado. Cuidado, que a vara de Deus dói. Dói e muito. E essa correção pode ser a permissão por uma enfermidade. E pode ser uma permissão para a própria morte. Que isso, pastor? Deus mata? Deus mata. Deus matou Ananias e Safira, não foi Pedro não. Leia direitinho lá em Atos 5. Isso é sério. 1 Coríntios 11, 30. Paulo diz, por causa disso. Disso o quê? Participar da ceia sem o autoexame, sem se arrepender. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Só está fraco espiritualmente e doente do corpo. Tudo de ruim, imagina, se tiver os dois juntos. Fraca espiritualmente e doente do corpo. E muitos que morrem, ou dormem. E o sentido aqui é que já morreram, por causa desse contexto. Agora, essa disciplina não é como a sentença de um juiz condenando um criminoso, mas como a repreensão de um pai amoroso que castiga um filho desobediente. E se você for castigado, você levanta a mão para o céu e diz, obrigado, Senhor. Porque Deus só castiga quem ama, eis a questão. Se você está sem disciplina, talvez você não seja filho.
seja bastardo. Se você vive a sua vidinha, o seu mundinho, não tem compromisso com Deus, vive de qualquer maneira e tudo dá certo para você, meu irmão, pastor, eu vou seguir assim. É igual o Jonas, lembra? Ele fugiu, tudo deu certo, tinha dinheiro para pagar passagem, pegou o navio, foi em direção a Tarsis, era para ir para Nínive, só que no meio da viagem o preço chegou. O navio afundou e quase foi a pique, e ele teve que ser jogado no mar. Então, quando somos disciplinados, é sinal de que Deus não está nos corrigindo, tá? Então, aceite a disciplina. Hebreus 12, versículo 5 a 8, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita. Açoite dói, gente. Vi lá o apóstolo Paulo sofreu açoite direto, nas costas, no lombo. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, quando você erra e se entristece profundamente, quando você é egoísta e as coisas começam a dar errada, você não contribui, você não é fiel ao Senhor com a sua vida financeira, e você vê as coisas assim, começar a dar um nó, e você se volta para o Senhor, isso é sinal que você é filho, está sendo corrigido. Agora, quando você vive a sua vidinha, seu egoísmo, e tudo dá certo, talvez você não seja filho, bastardo, não tem disciplina. Você vê muitos milionários aí, meu irmão, que não tem problema financeiro nenhum, tudo dá certo, mas não é filho. Abençoa filho. Às vezes muitos empregados são filhos de Deus, mas o rico está lá, tudo à proa, tudo dando certo, mas não é filho. Então, queridos, já estou concluindo. Paciência um pouquinho mais. A disciplina é a prova do amor de Deus por nós. E quando cooperamos com essa disciplina, e nesses períodos em que somos provados, somos aperfeiçoados e aprendemos grandes lições. E eu falo do que eu vivo. Já fui muito disciplinado por Deus, muito. E eu louvo a Deus por cada chicote, cada açoite, cada lambada no lombo. Foi bom, foi para o meu aprendizado. Quarta e última verdade: no momento da ceia, devemos nos lembrar que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, um dia irá voltar. O mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, está à destra do Pai, um dia virá buscar a sua igreja. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia é o elo entre as duas vindas do Senhor. É a lembrança da primeira vinda, quando ele viveu sem pecado e morreu sem pecado, e também a garantia da segunda vinda, quando ele virá em poder e glória buscar a sua igreja. E esse dia se aproxima de maneira muito rápida, muito rápida. Sendo assim, a ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. E o texto aqui é bem claro ao dizer que devemos praticá-la, ou seja, praticar a ceia, até que ele venha. E como ele ainda não veio, continuaremos praticando essa ordenança até a sua vinda. Porque quando ele vir, nós estaremos com ele para a glória, para sempre. Para sempre. Agora, quando ele voltar, não haverá mais necessidade, queridos, de cearmos aqui na terra, pois estaremos para sempre com o Senhor. Então, que nunca esqueçamos que o mesmo Jesus que subiu aos céus virá outra vez para nos buscar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o mês, não sabemos o ano, nem o século. Uma coisa temos certeza: aquele que há de vir, virá e não tardará. O que não podemos e nem devemos é desanimar, é desistir de esperar. Hebreus 10, versículo 35 a 39 diz assim: portanto,
não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, você pode recuar. Se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição. Você pode dizer assim: eu não sou daquele que recua para a perdição, mas sim, eu sou daqueles que creem para a preservação da alma. Portanto, Jesus está voltando. Sendo assim, volte para ele antes. Faça como aquele jovem ontem na base missionária. Não sei se o Rodrigo viu. Eu fiz o apelo, não fiz apelo, dei a bênção apostólica. Quando abri os olhos, o rapaz estava na minha frente olhando assim para mim: pastor, eu quero voltar para Jesus. Amém, vamos orar por você. Eu não fiz apelo. O Espírito Santo o convenceu e ele ali pediu oração e queria se reconciliar. E ali eles já oram direto, leem a Bíblia e mesmo assim estava afastado de Deus. Então, não empurre com a barriga a decisão de voltar para Jesus, como você empurra suas contas para o mês seguinte. O que você tem que fazer hoje, não deixa para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Em nome de Jesus.